Antes de começar o vídeo, eu tô aqui pra apresentar vocês o Destravando o Iceberg. É um curso totalmente online, onde você vai aprender a construir um canal Dark do zero. E com tudo isso, você vai aprender a monetizar ele e ganhar dinheiro com ele. Tudo isso por apenas R$ 77. É isso mesmo que você está ouvindo, R$ 77. Então, se você quer parar de trabalhar para os outros e criar a sua própria empresa, o seu próprio empreendimento, venha para Destravando o Iceberg. Não perca essa oportunidade, porque é acesso limitado, as vagas são limitadas e daqui a pouco acaba e você acaba perdendo essa oportunidade. Tudo isso R$ 77. Ah, e o acesso é vitalício, então você vai ter esse conteúdo para sempre, para poder revisar e aplicar novamente. Na partida diante do Barra, lá na ressacada, ela foi confirmada pelo Departamento Médico do Corinthians e divulgada oficialmente nessa quarta-feira como uma lesão de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que tira o Kaique dos gramados por um bom período. Fora da temporada, isso a gente já pode cravar, deve voltar no início, no meio da temporada que vem. É uma lesão que leva de 9 a 12 meses para cicatrizar. Então, uma pena, jovem de 21 anos, que estava se afirmando no time, né? Ele estava tendo sequência pela primeira vez, aproveitando as oportunidades, sendo muito útil ao time, enfim, poderia ter uma sequência maior. E acaba tendo uma lesão que interrompe aí a carreira por um bom período. Mas a gente sabe também que o Corinthians, os grandes clubes, né, tem um alto nível em termos de estrutura no seu departamento médico, na fisiologia, na fisioterapia, para que ele possa se recuperar o mais rápido possível e voltar a praticar futebol. O Kaique é um menino que é filho do Terrão, fez o gol do título da Copinha lá em 2024, custou até a receber mais oportunidades, foi lançado mais efetivamente pelo Dorival no ano passado e agora estava super bem com o Diniz, né? O Diniz gostando do futebol dele, ele recebendo mais chances. Vamos lá, vamos torcer pela recuperação dele, né? Que seja, né, da melhor forma possível e que daqui a pouco ele consiga desenvolver a sua atividade, beleza? Mas é uma notícia ruim, né? Porque é mais um atacante fora, é mais uma... além de ser muito negativo para o menino, né, que estava num momento bom, mas para o time também é muito ruim, porque é mais um jogador que se ausenta, ainda mais no setor de ataque, né? E aí o Diniz vai ter que se virar a partir de agora para ver como é que ele vai escalar o time aí, porque o Memphis ainda não tem um retorno certo. Tudo bem que o Caio César já retornou, mas enfim, é mais uma baixa que o time tem. Vamos falar sobre o Hugo Souza, que também é uma dúvida para o jogo contra o Vasco no final de semana, porque ele não jogou contra o Barra. Eu imaginei até que ele tinha sido apenas preservado, mas ele está com dores musculares e ele não tem a presença garantida nesse jogo. Vale lembrar que ele está punido pelo STJD com 2 jogos por ter dado aquela entrevista depois do derby, enfim, segundo o tribunal, atacado a honra dos árbitros, né, ter sido contrário à ética do desporto, por ter, enfim, se manifestado de uma forma um pouco mais dura, o que eu não considero diferente do que muitos outros fizeram, tá? Mas, enfim, ele pegou 2 jogos, só que o Corinthians conseguiu um efeito suspensivo na véspera do jogo contra o Vitória, lá em Salvador. Inclusive, ele viaja para Salvador sem saber se ele ia jogar. O Corinthians conseguiu o efeito suspensivo na sexta e ele entrou em campo no sábado. Esse efeito suspensivo ele ainda está valendo. A grande questão é que tem um julgamento na sexta-feira. Mas antes disso, ele ainda está com dores musculares. Então, além da punição que pode ser aplicada, que ainda não foi, porque ele está com efeito suspensivo, ele está com dores musculares e por isso se ausentou aí de treinamentos. O Cauê talvez até tenha uma sequência. E ele está sendo, está sendo muito importante, assim, ele está aproveitando a chance. O Corinthians tentou negociar um goleiro reserva para o Hugo, não conseguiu. Daqui a pouco o Cauê assume essa vaga aí como um goleiro que pode, né, fazer aquela transição, né? O Hugo, acho que tomara jogue mais 10 anos no Corinthians, mas daqui a pouco, né, você precisa ter, seja por lesão, seja por seleção, seja por suspensão, qualquer coisa, né, que tire o Hugo do Corinthians. Sempre existiu uma preocupação, né, de quem será que vai ficar no gol, né, porque o nível do Hugo é muito alto. E o Cauê, cara, tem mostrado personalidade aí. Tomara que ele se afirme cada vez mais, né, quando o Hugo precisar se ausentar. E me parece o caso dessa vez, por conta das dores musculares. Sobre a sua punição, a gente vai saber nessa sexta-feira. A sexta-feira vai julgar o recurso do Corinthians para os casos em que ele foi punido, como nas punições envolvendo o mando de campo do Mateuzinho, que pegou 4 jogos de suspensão pelo soco no Flaco Lopes, pelo André, que pegou 2 jogos pelo gesto obsceno,
e pelo Hugo Souza, que também pegou 2 jogos, que está com efeito suspensivo e que, né, por enquanto, está liberado, mas se houver dentro desse julgamento do recurso, né, a derrubada desse efeito suspensivo, ele vai ter que cumprir nesse jogo contra o Vasco. Então, de uma maneira ou de outra, acho muito difícil que o Hugo entre em campo. O Mateuzinho, o tribunal, né, o Corinthians, o departamento jurídico do clube, vai tentar desconstituir o artigo em que ele é enquadrado, né, pela conduta violenta, pelo soco que ele desfere no Flaco, para daqui a pouco um ato hostil, alguma coisa toda, daqui a pouco em vez de 4 pegar 2 jogos, e aí, enfim, já diminui consideravelmente, né? O André, da mesma maneira, o jurídico vai tentar desconstruir alguma coisa ali para tentar atenuar a situação. Só que o Alan, que tinha sido expulso no jogo contra o Fluminense, ainda não tinha sido julgado. E ele foi denunciado, podendo pegar pelo menos 6 jogos de punição por conta do gesto obsceno, e o julgamento também vai ser nessa sexta-feira. Então o Alan também pode pegar uma punição, já para começar a cumprir contra o Vasco. O Hugo Souza pode ter derrubado o efeito suspensivo, então mesmo que ele tenha condições físicas, pode ser que ele tenha que cumprir já contra o Vasco. O Mateuzinho, ele vai ter que cumprir contra o Vasco, a menos que ele seja absolvido, e eu duvido que de 4 jogos que ele tenha pegado, você consiga absolvê-lo, né? Você consegue daqui a pouco diminuir um pouco, mas absolvê-lo vai ser difícil. Então, os desfalques vão se acumulando, justamente num jogo muito difícil em que o Corinthians precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. E aí, sobre a questão do mando de campo, teoricamente, o Corinthians teria que cumprir diante do Vasco. Só que, como há o julgamento foi muito rápido, né, para definir a perda do mando de campo, né? E aí agora, como há o julgamento do recurso que acontece na véspera, né, antevéspera, no final de semana, na sexta-feira, se o Corinthians perder efetivamente o seu mando de campo, se ele não conseguir reverter essa situação, não há como ele cumprir contra o Vasco. Gente, me perdoem, mas assim, isso é ferir completamente o estatuto do torcedor, é ferir o regulamento, você precisa avisar a praça de desporto, você precisa avisar, precisa se organizar logisticamente para receber um jogo. Você não pode simplesmente na sexta-feira dizer, não, vai ter jogo. Não vai ter, e a gente vai ter que mandar o jogo no Pacaembu, na Vila Belmiro. Não dá. Então a gente vai ter que acompanhar nessa sexta-feira, mas como exatamente existem esses prazos que não podem ser quebrados, eu não posso confirmar porque não é oficial ainda, mas diante de tudo que eu acompanho de leis, né, e de denúncias no tribunal, o jogo contra o Vasco será na Neoquímica Arena. O Corinthians, caso mantenha a sua punição da perda de um mando de campo, ele vai ter que cumprir ali na frente. A gente vai tentar entender com esse julgamento do recurso que acontece na sexta-feira. Então, cara, é muito louco, né? A gente está na semana e não sabemos, em tese sabemos, mas talvez o jogo nem seja na Neoquímica Arena. Não dá. Essa desorganização, o futebol brasileiro precisa evoluir. Enfim, são os julgamentos que acontecerão nessa sexta. O Alan, que foi denunciado, e os recursos pelos punidos no derby que o Corinthians acabou obtendo. E com isso, a gente vai tentar montar um time para jogar contra o Vasco que já tem algumas confirmações, né? Que é o Mateuzinho que está fora, o André que está fora, o Kaique que está fora, e aí agora começou a complicar. Então vamos fazer o seguinte, mais perto do final de semana, eu vou trazendo para vocês aqui o esboço de time, a projeção de time. O Fernando Diniz tem um retrospecto muito bom até aqui. Em 5 jogos ele não tomou um golzinho sequer, está invicto. E esse jogo, cara, ele é de suma importância para o Corinthians dar uma respirada na tabela e até poder pensar na Libertadores de uma forma mais tranquila, na Copa do Brasil, lá na frente no dia 14 de maio também. Então precisa vencer no Brasileiro, mesmo com todos esses problemas se avizinhando. O que vocês acham que pode acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no